Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Estamos felizes, né? É bom ter os jovens conosco na direção do culto, sempre é bom ter pessoas mais novas, porque é muito perceptível a dinâmica, a alegria, e tudo isso faz os nossos corações alegres também. Então, que Deus continue abençoando a união da mocidade presbiteriana cada vez mais, usando-vos para a glória dele. A seara é grande, o trabalho é maravilhoso, tem espaço para todos, principalmente para jovens tão abençoados. Que na universidade, no trabalho, onde vocês estiverem e permanecerem, que Cristo seja visto em vocês. Que todo trabalho, que todo estudo, que todo projeto que vocês fizerem seja também abençoado pelo Senhor. 1 João tem uma mensagem maravilhosa, né? A propósito, é o versículo que está marcando uma postagem lá no Instagram da igreja. E o servo do Senhor diz o seguinte: jovens, eu vos escrevo porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e vocês já venceram o diabo. Que coisa maravilhosa, saber que a palavra de Deus está na vida de vocês e é ela que orienta as suas ações, as suas reações, as suas decisões. A Deus toda a honra, toda a glória, e aos nossos jovens o fortalecimento de Deus, a sabedoria dos céus e a direção da palavra do Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 18, do versículo 18 até o 23. É um texto maravilhoso, tem uma abordagem muito bem definida, falando de um jovem, né? Porém, se aplica a todos nós. Nós cremos que a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela fala de forma tão profunda e peculiar para crianças, para jovens, para idosos, né? Não há limite para o toque do poder da palavra de Deus. Então, Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 23. Palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Respondeu ele: Tudo isto tenho observado desde a minha infância. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dê aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era dono de grande riqueza. Palavra do Senhor. Obrigado a Deus pela tua palavra que é viva e poderosa, que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para a nossa caminhada. Nada somos sem a iluminação da tua palavra. Vemos a tua grandeza na criação, nos homens, na natureza, mas na tua palavra te vemos de forma especial. Ela revela a sua vontade, revela a sua santidade, revela a sua soberania, o seu amor, como revela também a nossa dependência de ti, a nossa fragilidade e a realidade que nada somos sem tua presença. Fala aos nossos corações. A tua palavra é vida para as nossas vidas. Então nós nos curvamos diante dela. Que os ouvidos do nosso coração estejam atentos unicamente à voz do Senhor nesse momento. Assim oramos
em nome de Jesus. Amém. Lucas, diferente de Mateus, tem um relato que envolve uma perspectiva gentílica. Mateus escreveu para o povo de Deus. A linguagem de Mateus é muito clara na tradição judaica. Se nós contextualizássemos a linguagem de Mateus, Mateus tem uma linguagem ingregês. Já ouviram falar isso? Ingregês? É uma linguagem que os crentes entendem. E Lucas tem uma linguagem diferente, porque é uma linguagem evangelística. O objetivo foi atingir os corações que ainda não conheciam as promessas de Deus. E de uma forma tão maravilhosa, e não seria diferente, porque o Evangelho de Lucas também é, como toda a palavra de Deus, inspirada e expirada por ele, alcançou o seu objetivo. E muitos gentios vieram ao conhecimento de Cristo, do seu poder salvífico, da graça e da misericórdia por meio desse evangelho. Lucas tem alguns textos maravilhosos que não estão presentes nos outros evangelhos, mesmo sendo sinóticos, mesmo sendo complementares. É em Lucas que tem as passagens que eu mais gosto na época do Natal, que é o nascimento de Cristo, que são os cânticos natalinos, os cânticos de Maria, os cânticos dos anjos, o cântico de Simeão e outros. Então Lucas tem uma abordagem preciosa a respeito de Cristo, da salvação e do homem. O texto que nós acabamos de ler fala sobre um jovem rico, um jovem que possuía muitas riquezas. E já é bom tratarmos disso inicialmente. Lucas, e nem Deus, é contra a riqueza. Em nenhum momento você vai ver na palavra do Senhor alguma orientação, mesmo que seja às escondidas, que nós vamos entender que Deus está condenando a riqueza. De forma alguma. O que é condenado por Deus, por Cristo, pelo apóstolo Paulo, por João, pelos grandes servos do Senhor e por Lucas, é quando o nosso coração é colocado em fatores, em circunstâncias, em produtos, em itens, em pessoas, e não é colocado em Deus. Então nós compreendemos algo bem claro. Deus ocupa um lugar especial nas nossas vidas que nada mais pode estar no local onde Ele está. Essa é a questão de prioridade. Então a primeira pergunta que eu preciso responder ao meu coração, à base da leitura bíblica, é: que lugar Deus ocupa na minha vida? O quanto Deus determina a minha caminhada? O quanto da orientação divina tem definido as minhas decisões diárias? Veja, a palavra do Senhor, de forma muito bem clara, no versículo 18, diz o seguinte: certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A primeira lição que nós temos a parte desse homem é que há no coração da humanidade, isso é natural, há uma inclinação nos nossos corações, a começar em mim, de uma percepção de arrogância, de autossuficiência. Há uma inclinação do meu coração em entender que eu sou capaz de resolver tudo na minha vida, desde as questões mais simples que a constituem até as questões mais extraordinárias. Há uma inclinação que eu domino a minha história. Esse jovem revela muito daquilo que nós somos, muito daquilo que eu sou. Uma natureza que acredita que temos o controle da nossa vida, o controle da nossa história e, principalmente no texto, o controle da nossa salvação. As palavras do jovem deixam bem claras
para a realidade atual que nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Nós não temos poder algum para isso. Há situações tão simples que fogem ao nosso controle. O que falar de algo que é eterno? O que falar de algo que é transcendental? O que falar de algo que está reduzido unicamente no poder e no amor de Deus, que é a salvação das nossas vidas? Nós não podemos fazer nada, mas Cristo, de forma categórica e pedagógica, responde no versículo 19: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Jesus, conhecendo os corações, já sabia que as palavras daquele jovem eram formadas por prepotência, por elogios, por tentativas de bajulação. A propósito, Cristo, em todo o seu poder e glória, sendo Ele o próprio Deus, nos deu a principal e máxima lição de humildade. É por isso, quando se fala de Cristo, diz que Ele deixou a sua glória, deixou toda a sua grandeza e se fez homem e viveu como nós. E ele responde para aquele rapaz dizendo: como me chama de bom? E aí algum questionamento hoje pode haver, mas Jesus não é bom? Sim, Ele é bom, Ele é o próprio Deus. Mas não se esqueçam que Ele não veio para se autopronunciar. Ele não veio para se auto-anunciar. Em todo momento Ele anunciava a glória do Pai. Todos os seus feitos, todas as suas grandes maravilhas, Ele apresentava a grandeza de Deus, honrava a Deus e glorificava o nome de Deus. Em muitos momentos, ele dizia o seguinte: a minha alimentação, o meu descanso, o meu andar, o meu fazer, o meu agir e o meu reagir é para a glória de Deus. Então, Cristo, além de ser um grande exemplo de humildade, Ele é também um grande exemplo de que não há sentido para as nossas vidas se não for para a glorificação do nosso Pai. Versículo seguinte: sabes os mandamentos. Há uma afirmativa. Não é um questionamento como ele havia feito para muitas pessoas. Ele conhecia aquele jovem. É um jovem de tradição judaica. Um jovem que conhecia as leis. Então, uma afirmativa de Cristo: realmente, você conhece os mandamentos. Ele faz a citação de alguns: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Imediatamente o jovem responde: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Há algo maravilhoso aqui. Jesus nos ensina que o conhecimento da palavra é muito importante e que você deve buscá-lo. Nós temos enfatizado isso continuamente. O alimento para a vida do crente é a leitura da palavra e a vida de oração. Se na esfera física a boa alimentação nos dá uma condição física diferenciada, na esfera espiritual não é diferente. Não tem como falar de saúde espiritual se eu não tenho me alimentado bem. E a alimentação saudável para o crente é oração e leitura da palavra. O quanto nós temos feito disso? O quanto nós temos lido a palavra do Senhor? O quanto nós temos aprofundado na palavra do Senhor? Isso é fundamental. O Salmo 119 nos mostra a grande importância da palavra de Deus nas nossas vidas. E se nós podemos sintetizá-lo em uma base, nós podemos dizer o seguinte: a tua palavra é a lâmpada para a nossa caminhada e é o sentido para a nossa existência.
Mas Jesus trabalha algo que nós precisamos avaliar também no nosso dia a dia. E a grande realidade é, se há conhecimento, se há leitura e não existe prática de vida, tudo isso é vão. Não faz sentido. O que agrada a Deus não é um conhecimento profundo da Escritura. O que agrada a Deus não é a leitura anual da Palavra de Deus. Tem pessoas que além 1, 2 vezes por ano. O que agrada a Deus é uma leitura da Palavra de Deus que traz transformação dos meus pensamentos, das minhas ações e reações, da minha prática de vida. O que mostra a salvação em nós não é o conhecimento que eu tenho da palavra. O que mostra a salvação em nós é a prática do conhecimento da palavra de Deus. E foi isso que o jovem teve que aprender naquele dia. Olha como Jesus responde àquele coração inquieto. Versículo 22. Leiam, por gentileza, numa só voz. Vamos ler novamente? 22, bem forte. Ouvindo Jesus... Amém. O coração daquele jovem estava na sua riqueza. Onde está o seu coração? Não precisa ser rico para não ter o coração em Deus. Não precisa ter uma posição reconhecida na sociedade para não ter o coração em Deus. É possível ser pobre e não ter nenhum reconhecimento social e ainda assim o coração está longe de Deus. É isso que eu tenho que responder para mim. Eu não posso responder isso para você, você não pode responder isso para sua esposa, para o seu namorado, para o seu filho, para o seu pai. É uma resposta pessoal, é individual. O jovem havia um grande problema no seu coração. Não adulterava, porque quando se fala do adultério, parece que é um pecado mortal. Não roubava, porque nós temos uma prática de crente em graduar pecados, o que a Bíblia não tem. Eu não sei de onde a gente tirou isso. Então, roubar é grave demais, e é grave. Matar, eu nunca matei. Como que a pessoa mata? É um pecado muito grave. Adultério, nunca adulterei, sou fiel à minha namorada, à minha esposa, ao meu marido. Mas mentimos, falamos falsa testemunhas, caluniamos, não amamos o próximo, enganamos. E aqui nós podemos abrir uma lista de pecados práticos. E eu tenho certeza que cada um vai citar um diferente. E nós estamos aqui num número razoavelmente grande de pessoas. A grande lição para nós agora é entender que não há graduação de pecado. É exatamente essa compreensão errada que nos faz manter na presença de Deus durante tanto tempo, pecando em pecados que nós definimos como pequenos. Mas já que eu não mato, que eu não roubo e não adultero, então está tudo certo.
Aí esquece que a primeira e segunda epístola de Pedro nos ensinam que tem assassinos que assassinam com a língua. E os assassinos não herdarão o reino dos céus. Quantas pessoas já foram mortas pela língua? Pela calúnia, pela fofoca, pela difamação. O pecado está muito mais perto de você que você acredita. Está muito mais na prática da minha vida do que eu penso. Enquanto a gente não abrir os olhos para isso, vamos ficar patinando numa vida espiritual, assim como esse jovem patinava. Tradicional, do povo judeu, conhecedor da lei, sabia tudo de cor, mas não saía do lugar, porque havia algo que ocupava o lugar de Deus na vida dele. E sempre vai haver um grande desafio. É por isso que no sermão de domingo passado nós refletimos sobre o chamado de Cristo, que disse: se você quer ser o meu discípulo, então primeiramente negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem como ser discípulo dele se eu não aprendi a negar a mim mesmo. O texto revela essa realidade. Então Jesus olha para ele e fala: então falta algo. Venda tudo que você tem e distribua aos pobres. E aí Jesus pegou no ponto fraco dele. E aí Jesus tocou no Deus daquele jovem. E não se engane, Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas cedo ou mais tarde, Deus vai mexer no Deus da sua vida. Aquilo que ocupa o lugar dele vai ser tocado. Hoje, amanhã, ou depois de amanhã, em algum momento. Ele tem um tempo dele, ele tem a forma dele, e ele vai fazer. Porque ele divide a sua glória com ninguém. Não há qualquer ser ou existirá que vai ocupar com ele o mesmo lugar de importância na vida do crente. E é isso que eu tenho que entender. Então pegue as suas fazendas, pegue o seu carro e venda e distribua aos pobres. Qual foi a resposta daquele jovem que estava todo animado, estava cheio de alegria, um bom interlocutor, tinha respostas na ponta da língua. Talvez diante o diálogo dele e de Jesus, e também diante das inclinações do coração daquele jovem que foram reveladas nesse texto, talvez ele se sentia até no mesmo nível dos mestres, porque ele dialoga, ele responde com muita clareza, com muita segurança, mostrando que de teoria o mundo está cheio. A teoria é fácil, livros e mais livros, para que leiamos áudios de pessoas sábias, que desenvolveram bem os seus projetos, estão disponíveis e nós aprendemos delas também. Falando da igreja, escola dominical, os nossos filhos de bebê crescem na igreja aprendendo. Então, de teoria, nós estamos enriquecidos, sobra teoria para nós. É isso que revela esse texto. Mas o que falta é a prática de um homem e de uma mulher que realmente se tornou casa de Cristo Jesus. Então, o versículo 23 diz o seguinte: mas ele, ouvindo as palavras de Jesus, ficou muito triste, porque era dono de grande riqueza. Mateus e Marcos dizem que ele voltou para casa entristecido. O que nós devemos fazer a partir disso? O tema de hoje é jovens em busca de um discipulado verdadeiro. Que discípulos nós somos?
discípulos que estão prontos para conhecer a palavra, porque é o mandamento do Senhor, porque entendemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, porque entendemos que ela é inerrante, inspirada e expirada por Deus e totalmente útil na formação das nossas vidas diante dos olhos santos do Senhor. Mas que entendemos também que sem a prática dessa palavra nós não o agradamos e não passamos de meros religiosos, de meros fariseus, de meros hipócritas, como nós refletimos hoje de manhã. A mensagem de Tiago ecoa nos dias atuais no meio da igreja de Cristo. A exortação é direta e diz aos nossos corações: deixem de ser meros ouvintes da palavra de Deus e tornem-se praticantes operosos da santa palavra. Que é o MP da nossa igreja. E juntamente com ela, nós entendamos que em todo o plano santo, perfeito e eterno de Deus para as nossas vidas, nós não podemos fazer nada para herdarmos a vida eterna. Cristo fez tudo por nós. É o primeiro elemento que eu tenho que entender. Segundo, quando nós nos dirigimos a Deus, nós devemos nos dirigir a Ele com palavras sinceras dos nossos corações. A humanidade gosta de bajulação. O ser humano, eu, naturalmente sou inclinado a gostar de elogios. Não é isso, Célio? Desde pequeno. Quem não gosta de elogio? Estava ali o Davi, tocando um contrabaixo ali, né, Davi? Eu falei, mas rapaz, esse Davi é... Quem não gosta? Agora, está lá o Davi solando um contrabaixo, se eu chegar lá na porta da Davi, escaparam umas 4 notas. Porque eu toco contrabaixo também. Daí, qual é a sensação? Ninguém gosta. Estou mentindo, Davi? Ninguém gosta. Isso é desde pequeno, gente. Para você perceber que isso está na natureza humana. Isso cresce. Mas está na natureza humana. Desde pequeno, você que tem filho sabe disso. É elogiar, ele fica tudo saliente. Agora chama atenção. Fala que está errado. Fica bravo, nervoso, chateado, sai de perto. E a sensação que dá é que você está errado. Então nós somos inclinados naturalmente à bajulação. A bajulação, é por isso que Jesus pregava, e alguns que queriam ser discípulos diziam assim: você acha que eu vou ficar aqui ouvindo isso? Essa pregação dura? Eu vou embora. João capítulo 6 fala disso. A situação era tão recorrente que Jesus disse aos discípulos: eles estão indo embora, porque acharam o meu sermão duro demais. E vocês, para onde irão? Daí o discípulo respondeu: a quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Então Deus nós não podemos bajular, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhece quando as palavras são sinceras. Terceira lição, versículo 20. Você tem que conhecer a palavra de Deus e você tem que buscar conhecer a Deus por meio da palavra dele, e isso deve ser o seu alimento diário. Porém, se não praticá-la, será apenas mais um religioso. Não haverá comunhão com ele, não haverá intimidade com ele. A intimidade e a comunhão com Deus é definitivamente o resultado da prática da sua palavra. O grande desafio, então, não é a leitura da palavra. O grande desafio, então, não é guardar a palavra. O grande desafio é praticar a palavra de Deus. Porque ela vai contra toda a nossa natureza. Ela fala de santidade, e eu não sou santo. Fala de amar até o meu inimigo, e eu tenho dificuldade em amar até o meu amigo. Fala em perdoar, e eu tenho uma
dificuldade extrema em perdoar a minha esposa e os meus filhos. Então não é fácil. Porém, é possível, porque não depende de nós. É Cristo em nós que nos faz obedientes à sua palavra. E finalmente, a quarta lição para aplicação nas nossas vidas, versículos 22 e 23. O que ocupa o seu coração? Quem é o Deus da sua história? É o seu trabalho? É a sua família? É a sua casa? É o seu curso universitário? Quem é o Deus? Vamos ser sinceros para nós mesmos. Quem é o Deus da sua história? Porque nós precisamos saber quem é. Porque ele precisa ser destronado para que Deus definitivamente e realmente ocupe o reinado das nossas vidas. Isso vai fazer toda a diferença. Que nós voltemos para casa para identificar o que tem ocupado o lugar dos nossos corações. Mas não apenas identificar, que nós voltemos prontos para abrir mão de tudo aquilo que ocupa a grandeza do nosso Deus. E esse jovem voltou triste para casa. Que nós voltemos movidos para abrir mão de tudo aquilo que é impedimento para que a glória de Deus seja vista nas nossas vidas. Que Ele nos abençoe pela sua palavra e que o seu Santo Espírito nos dê condições para vivê-la para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado a Deus pela tua palavra que é viva e poderosa. E ela nos disciplina, ela nos exorta, ela nos corrige. E o problema não está nela, o problema está em mim. Quando eu não aceito, quando eu me rebelo contra a exortação da sua palavra, não é ela que é antiquada, não é ela que precisa ser atualizada, não é ela que serviu para uma época e não serve mais. O problema sou eu, é o meu pecado, é a minha prepotência, a minha autossuficiência, é o meu amor aos meus ídolos próprios. Como um servo da antiguidade disse, o meu coração é uma fábrica de ídolos. E isso não mudou. Isso continua sendo uma grande realidade. Então leva-nos para os nossos lares, dispostos a destronar os nossos ídolos, criados por nós mesmos, para que toda glória, para que toda honra, para que todo louvor, para que todos os planos, para que todas as inclinações e vontades, para que a totalidade da nossa vida sejam unicamente para a glória do Senhor. É isto que revela o discípulo verdadeiro de Cristo Jesus. Que voltemos para casa, não entristecidos, porque nós precisamos abrir mão de muitas coisas que nos impedem de um relacionamento maduro, sólido, verdadeiro contigo. Mas que voltemos para casa conscientes de que devemos abrir mão e alegres, porque há uma nova oportunidade de uma verdadeira aproximação do Senhor. Nós somos salvos e nós cremos nisso, mas nós sabemos também que na nossa imperfeição se revela a necessidade do desenvolvimento da nossa salvação na tua presença. Então fortaleça-nos, desde os mais jovens aos mais experientes nos dias de vida, que aprendamos como ser um verdadeiro
discípulo de Cristo Jesus. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém.